Olá pessoal, como vocês estão? Bom, vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito da urbanização. Então, só lembrando lá, nós trabalhamos com as origens do processo de urbanização, entendendo como um processo recente, que teve como ponto de partida a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, e compreendendo a urbanização como um processo em que envolve um maior quantitativo de pessoas vivendo na cidade do que em relação às pessoas que vivem no campo. Tá? Então, as pessoas que vivem, o número de pessoas que vivem na cidade é maior em relação às pessoas que vivem no campo. Esse é o processo de urbanização, tá? Segundo o que a gente está trabalhando. Nós já vimos também a questão das redes urbanas, tá? Que de modo bem simplório, a rede urbana ela vai fazer referência às relações existentes entre as diferentes cidades. E também vimos a questão da hierarquia, que é o grau, a hierarquia urbana, que é o grau de importância das cidades na rede urbana. Tá? Nesta aula, nós vamos tratar um pouco sobre alguns dos principais conceitos aí que envolvem a temática do espaço urbano. Tá? Alguns dos principais conceitos, são vários, são muitos os conceitos, e nessa aula nós vamos abordar alguns deles, tá? Talvez os mais conhecidos. Tá? Perfeito? Vamos iniciar pela conurbação. O que é uma conurbação urbana? A conurbação urbana ela pode ser compreendido como processo de união física entre duas cidades. Ora, a união física de duas cidades, como assim, professor? Bom, as cidades elas crescem ao ponto que elas se interligam. Isso é muito característico em grandes cidades e, sobretudo, em áreas metropolitanas. Tá? Áreas metropolitanas como, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, entre várias outras. Curitiba, que é o centro, que é uma área, uma região metropolitana, tem essas características e acredito que todo mundo conheça. Isso é bem notável, bem nítido. Né? Você tem, obviamente não tem um mapa aqui, infelizmente, posso mostrar depois para vocês isso, mas e talvez você já tenha até presenciado, vivido isso. Você está em Curitiba e de repente você se desloca, vai em direção a uma outra cidade, como por exemplo São José dos Pinhais, Pinhais, Araucária e etc. E você nem percebe que saiu da cidade de Curitiba. Você já está em outra cidade e você nem percebeu, porque as cidades elas estão interligadas. No Rio de Janeiro, em São Paulo, isso é muito comum. Um camarada está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, passa uma rua, de repente está em Niterói. Atravessou a rua, de um lado da rua é Rio de Janeiro, do outro lado da rua é Niterói. As duas ruas ali têm comércio, tem uma série de infraestrutura, casas, etc. Então você passa de uma cidade para outra sem perceber. Se você analisar uma imagem de satélite sem que tenha essa delimitação, também você não vai perceber que são duas cidades distintas, né? Porque elas estão fisicamente unidas. Né? Então, de acordo com o slide que nós temos, a conurbação corresponde ao encontro ou junção entre duas ou mais cidades, em virtude de seu crescimento horizontal. Em geral, esse processo dá origem à formação das regiões metropolitanas. Né? E aí eu até incito você a pensar. Será que Ponta Grossa e Carambeí não estão a caminho de um processo de conurbação? Claro, não estamos trabalhando com uma região metropolitana, com uma grande metrópole. Mas será que Ponta Grossa e Carambeí não teria uma tendência no futuro a ocorrer esse processo de conurbação? Falo de Carambeí por conhecer bem a cidade, por ser, de certa maneira, a minha cidade natal e, obviamente, por estar junto com Ponta Grossa, ser praticamente um bairro de Ponta Grossa. E a distância entre as duas cidades fica cada vez mais estreita, cada vez menor. Tá? Isso acredito que todo mundo, pelo menos que é daqui, percebe isso, né? Ponta Grossa e Carambeí, a distância entre uma cidade e outra está cada vez menor, perdão, devido à expansão tanto de uma cidade como de outra, né? Impulsionada, claro, sempre por outras atividades, como principalmente a questão da indústria. Né? Beleza? É uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês e até de perguntar para vocês se vocês também pensam que isso pode acontecer e, claro, levando em conta o que é o processo de conurbação.
Megalópole. O que é uma megalópole? É o processo de conurbação, só que envolvendo áreas metropolitanas, cidades metropolitanas. Né? Pensem, já são cidades enormes, cidades gigantes, e essas cidades enormes, essas cidades gigantes, elas se unem fisicamente, horizontalmente. Né? Formam uma extensa malha urbana, dezenas, centenas de quilômetros, por dezenas, centenas de quilômetros. Percebe? Então é uma área urbanizada, linearmente falando, gigante. Né? Corresponde à conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. As principais megalópolis do mundo encontram-se em países desenvolvidos, como é o caso de Boston, localizado no nordeste dos Estados Unidos, e que tem como principal cidade Nova York, San, localizada na costa oeste dos Estados Unidos, tendo como principal cidade Los Angeles, Chipitz, localizada nos Grandes Lagos dos Estados Unidos, Tokaido, localizado no Japão. Tá? Essas são algumas das megalópolis que nós temos no mundo aí. Tá? E aí nós temos no Brasil ali a formação de uma megalópole, na perspectiva de quem estuda as questões urbanas, que seriam São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Porque além da união física, da junção física ali dessas duas metrópoles, tem uma coisa que deve ser levada em consideração, que é a questão das relações, das atividades que são desenvolvidas entre essas cidades. Quando essas cidades têm um vínculo muito próximo e relações que são desenvolvidas em ambas as cidades e até envolvem um recorte temporal curto, diariamente, isso é uma característica marcante do processo das megalópolis. Então, e é mais por essa função, justamente pelas atividades, pela funcionalidade dessas duas cidades, do que pela junção física, que São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas São Paulo e Rio de Janeiro juntos são consideradas uma megalópole. Né? Boswash, que eu vou mostrar para vocês, é uma extensa malha urbana que vai envolver desde a cidade de Boston até Washington, nos Estados Unidos. Tá? Toda uma malha urbana. Vou mostrar para vocês mais adiante. Tá? Aqui está. Tá? Então é uma área urbana gigantesca. E claro, todas as cidades elas possuem relações estreitas ali e específicas entre cada uma delas. Então pega aqui desde Boston e vai até Washington, lá no norte. A cidade mais importante, que conforme mencionado, Nova York. Então pega toda essa área que é uma área de urbanização contínua. Chipitz aqui, Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo e Detroit. Não dá nem para saber onde começa uma cidade e onde termina outra. Né? Não tem como. A partir de uma imagem como essa, ou se você tiver lá, não tem como você distinguir que cidade é a cidade. Né? Claro que talvez você imagine que isso aqui seja Detroit, né? Essa área verticalizada aqui pelos filmes e etc. Então seria aí até bem conhecido. Mas de maneira geral, assim, é muito difícil você distinguir quais são as cidades. Né? Aqui Tokaido, no Japão, né? Então pega ali Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki, Osaka. Essas cidades, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de todas essas cidades. Né? São cidades muito conhecidas globalmente, mundialmente falando. E deem uma olhada, analisem com bastante cuidado o tamanho dessa área urbana. É gigante, gigante. Né? É monstruoso o tamanho dessa malha urbana contínua. Você vê que aqui tem algumas áreas verdes, mas a maior parte que é tudo área, praticamente toda essa área aqui é área urbanizada, uma área contínua. E é uma área muito grande. Não sei quantos milhões de pessoas devem viver aí, mas devem ser muitos milhões de pessoas. Tá? E aqui nós teremos um exemplo da megalópole brasileira, tá? Envolvendo aí São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro até, inclusive, existem algumas áreas entre essas duas cidades que não têm uma urbanização contínua. Né? E aí, claro que a conceituação ela vai ser desenvolvida com base nas relações que as duas cidades
possuem, né, a relação que uma cidade possui com a outra. Né? Mas seria aí a única megalópole brasileira que nós teríamos nesse momento. Né? Região metropolitana, um outro importante conceito, então corresponde ao conjunto de municípios conurbados a uma metrópole e que desfrutam de infraestrutura e serviços em comum, tá? Uma região metropolitana. Megacidades, né? Megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Fácil de você lembrar disso. Toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes é uma megacidade. Tá? E aí hoje, em torno de 21 cidades do mundo podem ser consideradas megacidades. Dessas, 17 estão em países subdesenvolvidos. É uma característica legal, é um ponto interessante de ser levado em conta. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro estão nessa categoria. Então veja, inclusive as megacidades elas são divididas em alfa, beta e gama, né, devido ao grau de importância que exerce no mundo e etc. E São Paulo e Rio de Janeiro, se não me engano, elas são pertencem ao grupo das beta. Então, de acordo com a hierarquização, existem critérios, acredito que seja pertinente a gente fazer uma aula, talvez especificamente para isso. Né? Cidade global. São cidades aí que têm influência no mundo como um todo. São principalmente onde estão localizadas as grandes bolsas de valores, as maiores transações econômicas do mundo, todo o centro financeiro e até administrativo do mundo estão nessas cidades. Não? E aí nós teríamos como Tóquio, Nova York, Londres, Paris, talvez entre nessa conceituação. Então são aquelas cidades que realmente são os pontos, são os locais de tomadas de decisão das decisões no mundo todo. E obviamente essas cidades globais, elas, se você pensa a questão do país, elas condensam, elas polarizam todas as atividades, todas as atividades, pelo menos as mais importantes do país, nelas. Tá? Então veja o caso do exemplo de Nova York nos Estados Unidos. Tá? Então veja o exemplo de Tóquio no Japão e etc. Então, pessoal, ainda temos em relação aos conceitos urbanos os chamados tecnopolos, né, que correspondem a uma cidade tecnológica, ou seja, locais onde se desenvolvem pesquisas de ponta. Como exemplos, temos o Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos. Acredito que vocês já devam ter escutado falar dessa cidade, tá? O Vale do Silício. Toda a tecnologia, basicamente, que a gente utiliza hoje no nosso cotidiano, provém de lá. É o grande centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do mundo, o Vale do Silício. Tsukuba, cidade japonesa, dentre outras. Né? É difícil pronunciar esses nomes. Peço perdão aí pela má pronúncia. No Brasil temos alguns tecnopolos localizados em especial no estado de São Paulo, como o de Campinas, São Carlos e a própria capital, na USP e etc. Claro que são tecnopolos bem inferiores, né? Não tem como comparar, embora sejam também importantes, não tem como comparar como o Vale do Silício nos Estados Unidos ou mesmo o Tsukuba no Japão. Não é especificamente um conceito urbano, mas envolve a questão do espaço urbano, que é a questão da especulação imobiliária. A especulação imobiliária, os especuladores imobiliários são aqueles proprietários de terrenos baldios no espaço urbano que deixam esses espaços desocupados à espera de valorização. Uma das consequências da especulação é a falta de moradias em locais mais bem localizados, fazendo com que as populações de mais baixa renda tenham que viver em áreas distantes do centro, crescimento horizontal ou em favelas. Essa aqui é uma temática muito importante, a gente vai desmembrar essa questão da especulação imobiliária e as outras dinâmicas do espaço urbano, porque a gente vai trabalhar especificamente em cima deles. Tá? Essa questão da lógica da especulação imobiliária, eu até vou passar um livro para vocês via plataforma, para vocês darem uma lida, para a gente discutir isso. Condomínios de luxos e favela. Então, os dois estão aqui juntos, pois são fruto da segregação social e econômica que se vive nas cidades, sendo eles o reflexo espacial dessas.
os condomínios, enfim. Eu estou me atrapalhando aqui, acho que não vou conseguir mudar, vou tentar aqui, opa, vou conseguir sim, consegui mudar a minha localização. Então, condomínios e favelas, condomínios de luxo e favelas, então são os dois estão aqui juntos, pois são frutos da segregação social e econômica que se vive nas cidades, sendo eles o reflexo espacial dessas, ou seja, condomínios e favelas, condomínios de luxo ou favelas, ou enfim, todo tipo de moradia e de ocupação urbana, elas são reflexos direto do poder aquisitivo das pessoas e das chamadas classes sociais, né? E do modo como essas classes se relacionam e como que as pessoas vivem dentro do espaço urbano, né? Isso também é uma questão específica que a gente vai trabalhar no momento oportuno mais adiante. Tá? Bom, temos ainda, dentre outros conceitos, pessoal, o processo de desmetropolização. Então, o próprio nome já pressupõe que a desmetropolização é a questão do processo de diminuição dos fluxos migratórios em direção às metrópoles. Isso acontece por diversos fatores, não? Condições de vida, questão de violência, aonde essas pessoas vão morar e etc. Nossa, dá uma discussão enorme aqui para a gente fazer. Então as pessoas, elas não é mais interessante elas irem para grandes cidades, para grandes metrópoles. É interessante que elas vão para cidades menores. Né? Há até um crescimento, um fortalecimento das cidades de médio porte no Brasil hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. É interessante você morar numa cidade de médio porte, 500 mil habitantes, 600, 700 mil habitantes no máximo, porque você tem acesso a todas as coisas que você teria num grande centro urbano. Só que, por outro lado, você não tem outros problemas. Você não precisa ficar horas deslocando até o seu posto de trabalho, horas deslocando até a escola, até a universidade, ou até um shopping, ou, enfim. Então, é uma série de coisas que influenciam aí as pessoas a quererem morar em cidades ou pequenas ou de médio porte e deixar os grandes centros urbanos de lado. Processo de verticalização, que está aqui, que é o processo de substituição dos prédios e casas de 1, 2 andares por grandes edifícios, grandes arranha-céus em algumas situações. O processo de verticalização ele envolve um contexto muito específico, eu espero até discutir isso com vocês mais adiante. E é um processo que é um processo característico, sobretudo nos dias atuais, e quase inerente, eu diria que inerente ao processo de urbanização. Hoje a verticalização é inerente, principalmente pela questão da disponibilidade de espaço. Então, para você ocupar você consegue usar o espaço, otimizar o uso do espaço a partir da verticalização. Tá? Então, também é um negócio é uma temática que dá uma discussão medonha, tá? Uma discussão aí de 1 hora, pelo menos. Tá? A gente conseguiria fazer. Então, a gente vai, no momento oportuno, espero talvez voltar, ou quem sabe voltar, ou pedir para que vocês leiam um material a respeito desse processo. Tá? E aí nós temos as diferenças no processo de urbanização que estão ligados aí ao processo dos diferentes contextos, que a gente também vai deixar para posteriormente, porque senão envolve muitos conceitos. Né? O processo, a urbanização, o estudo do espaço urbano é bastante complexo, envolve uma série de conceitos, a gente precisa até fazer isso pausadamente, porque senão a gente acaba se confundindo. Não? Espero que estejam gostando da dinâmica que a gente está trabalhando. Espero ter o retorno de vocês, né, de alguma maneira, via e-mail, via rede social, enfim, a plataforma Iônica, que é o nosso principal meio de comunicação. Espero ter um retorno de vocês, espero que vocês até apontem algumas coisas, ou até, de repente, se você tiver algum objeto de estudo que você tem interesse, professor, eu gostaria que falasse disso, referente à questão do espaço urbano. Vamos montar aí um sistema para que a gente possa, uma live, um sistema aí, uma reunião online, alguma coisa do tipo, para que a gente possa discutir. Eu espero que surjam essas proposições por parte de vocês, eu vou tentar também criar alguns espaços para um diálogo maior. Acredito que, como a cidade faz parte da vivência de todos nós,
tem muita coisa para ser discutido, todo mundo tem algo a contribuir, algo que conhece e etc. Talvez a leitura de um livro, de um documentário, alguma coisa. Enfim, todo mundo acaba interagindo, sentindo interesse, a vontade de participar dessas discussões. Isso é importante, porque veja, hoje nós vivemos na cidade, nós já vimos a lógica, a tendência do Brasil é que se urbanize cada vez mais. Pode ser que ocorra um movimento contrário, até acredito nisso, mas não é o que a tendência nos mostra, nos tem mostrado aí, pelo menos nos próximos anos, né, talvez na próxima década. Então é de suma importância a gente discutir a questão da cidade, porque é o locus da nossa vivência, é o nosso espaço de vivência, é onde a maior parte de nós vai passar a maior parte da vida. Né? Então é por aí que vai a discussão. Tá? Beleza? Abraço a todos, agradeço a atenção e até a nossa próxima, o nosso próximo encontro.